E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos à última partida que pode decidir o líder até a quarta rodada. O Nakamura está um pouquinho atrás do Prague, se não me engano, meio ponto. O Prague se ganhar é mais líder que nunca e o Nakamura se ganhar também é líder. É a última partida, já as outras partidas já acabaram, né? Foi a partida mais longa com muitos lances. E aí vai. Nakamura está de brancos, o Prague de negras. D4, cavalos F6, C4, E6, cavalo C3, P4, E3, estou jogando Iso-Índia, né? Roque, bispo D2, C5, A3, bispo por C3, bispo por C3, cavalo E4, cavalo E2, posição aqui tá igual, né? B6, D5, bispo A6, B3. Talvez a dama D3 fosse mais quente, né? Daí ia ser por D, dama por D. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Dama E7, torre C1. Mas eles preferem jogar B5. Dama C2, atacando o cavalinho. Aqui podia ter jogado F3 para dar um total nesse cavalo para sair logo, né? Decidir o que vai fazer. Acho que é melhor, né? E por D5, C por D5, que ficar com esse cavalo aí. Cavalo por C3, decidiu, já que a branca não decidia, as negras decidiam. Dama por C3, D6, cavalo G3, cavalo D7, bispo E2, cavalo F6, dama D2, torre E8, F3, dama B6, E4. Olha, Nakamura muito corajoso, pelo jeito deixar o rei no meio, vamos ver até que horas vai ficar. Bispo C8, torre de aço C8 acho que seria melhor, né? Pode até forçar um avanço aqui. Tem aqui, tem aqui e tem aqui. E a dama ficava também marcando aqui para não deixar fazer roque, né? Aqui ia ser A4, B por A4, bispo por A6, dama por A6, cavalo F5, cavalo por E4, F por E4, torre por E4. Ia ficar cheque, ó, ia ser F2, G6. Ó, podia ser um ataque poderoso, hein? Mas eles jogaram A4. Bispo D7. Podia ter jogado C4 aqui, né? Mas jogou A por B5. Bispo D7. A por B5. Bispo por B5. Bispo por B5. Dama por B5. Cavalo F5. Cavalo por E4. Prague está sendo usado. F por E4. Torre por E4, cheque. Rei F2. Torre E5. Aqui podia ter jogado dama D7. Cavalo G3. Torre D4.
Mas eu preferi jogar cavalo por D6, atacando a dama também. Dama B6. Visando não descoberto aqui, né? Cavalo C4, deu um duplex. Dama F6, cheque. Rei G1. Nossa, ficar com essa torre presa aqui. Torre 2. Torre 2. Torre F1. Na realidade aqui é para quê? É prevenir a dama para a dama não entrar aqui, ó. Pior seria se capturasse aqui. Dama 1, dama por A1. F1. Dama D2, cheque. Torre F2. Dama F2. Dama D1, cheque. Dama F1. Dama D4, cheque. Dama F2. Dama D1, cheque. Dama F1. Dama D4, cheque e empatava. Mas jogou torre por C2, torre por F6, torre por D5, torre F3, torre D1, cheque, torre F1, torre D3, rei A5, dama, cavalo A5, torre D2, H4, torre A2. Aqui acho que torre 8 seria melhor, né? Dobrar aqui. Torre H3, torre 2. Mas aqui ele podia jogar torre aqui. Atacava lá. As brancas tem os. Tá 3 peões pelo cavalo, né? Cavalo com Naka tem a mais. Não, são 2 peões pelo cavalo. 2 peões pelo cavalo. As brancas estão melhor, né? Vou jogar cavalo C4. A5. Torre H3. A4. Cavalo B6. Torre B8. Cavalo para A4. Torre C2. Rei F4. H5. Torre D3. F6. Torre E4. Torre B7. H2. Dama F7. Rei H3. Dama, rei F7. Rei H3. Rei G6. Rei G3. Os dois reis indo para a guerra. Rei H6. Rei F3. Rei G6. Rei G3. Retirando. Torre D3, né? Vai jogar rei H6. Rei H2. Rei G6. Rei G3. As brancas de novo não quiseram empatar. O Prague, empate era um bom resultado, pois ele mantinha a liderança ainda. O Nakamura não. Rei F7. Torre F4. Torre B8. Torre de F3, dobrou as torres. Rei G6. Rei H3. Rei F7. G3. G6. Torre E4.
rei H6, rei DF, torre DFE3, torre B5, torre D3, torre B8. Aqui torre A5 seria uma boa, né? Ia proteger, mas... Mas jogaram. Torre C4, torre por C4, B por C4. Aqui acho que sepultou o jogo, né? Aqui acho que acabou o jogo para as negras. Torre de B4, cavalo por C5, torre por C4, cavalo E6. Agora está o cavalo por um peão. G5, torre D5, G para H4, G para H4, rei G6. Para prevenir, torre F5, né? Mas poderia ter jogado torre E4, cavalo D4, torre E3, cheque, rei H2, torre E4, voltava. Mais para aqui, cavalo D4, trancou a torre, torre C3, cheque, rei G2, torre D3, cavalo F5, torre A3 aqui. Por que não pegou a torre? Porque você pega a torre, ó, levava duplo aqui, ó. E para as pretas seria muito pior ele ficar a cavalo e um peão contra dois peões. Por isso que ele jogou torre A3, cavalo G3, torre A2, cheque, rei F3, torre A3, cheque, rei F4, torre A4, cheque, cavalo E4, torre A1, agora vai entrar por baixo, torre D6, rei F1, rei G3, rei F5, torre C6, torre F1, torre A6, torre F5, torre A1, torre E5, torre rei D4, torre E6, rei F1, torre A6, cavalo C3, torre A3, torre F4, torre A6, cavalo D5, torre E6, torre E4, não quis trocar as torres, torre D6, torre F4. Aqui talvez fosse melhor jogar rei C5, rei F5, o rei por D6, rei por E4. F5, aí jogou torre E6, contra o que? Contra cavalo E7. Contra cavalo jogar aqui E7. Jogou rei D3, rei F7, rei A4, rei D6, rei E4, rei E6, cheque, rei F3, torre E5, torre A7, cheque,
Rei G6. Cavalo F4. Rei F5. Torre H7. E as negras abandonam. Vitória do Nakamura, que assumiu a liderança agora, hein? O líder é Nakamura, o Prag tá grudado nele. Tá. Tá muito interessante a briga. Mas vamos ver, então o Naka tá liderando, hein? Quem diria? Mas é um baita jogador, né? Tem uns que falam que ele só joga Bullet, Blitz, que na pensada ele não é bom. O cara é fera em todas. Não morro de amores por ele, não sou fã dele, mas que ele joga muito bem. Valeu, pessoal, até mais, muito obrigado. Essa foi a última partida do dia. Acabou. Amanhã vai ser a quinta. Amanhã, a próxima é que essa foi a quarta rodada. A quinta tá chegando aí. Falou, pessoal, valeu, um abraço, até mais. Não esquece de curtir o vídeo se vocês gostarem, é lógico. Se você é novo no canal, se inscreva. Que todos os dias nós teremos partidas ou estudo de livros. Sempre pelo menos 1 a 2 vídeos novos por dia tem. Tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, até mais.